Hoje estamos a chegar ao fim de uma série que teve por base a nossa declaração de fé. E as declarações de fé de uma igreja, de qualquer igreja, servem para sistematizar e deixar claro para os seus membros, para os membros da igreja, aquilo em que acreditam. E as declarações de fé não são todas iguais e cada igreja, muitas vezes, coloca ênfases diferentes em determinados pontos da sua fé que considera mais importante. Nós estamos a chegar ao fim da nossa declaração de fé e hoje vamos falar sobre eternidade. E a eternidade é algo que nos consome muito. Dentro das igrejas, nós temos muitas vezes muita dificuldade em falar daquilo que não conseguimos alcançar com a nossa vista. E como não conseguimos alcançar com a nossa vista, isso gera temor, ou pelo menos algum receio dentro de nós. Então vamos ver o que é que diz a nossa declaração de fé sobre a eternidade. Eu tenho limpo sempre os versículos bíblicos, mas se forem à página da igreja, a declaração de fé está acompanhada com os versículos bíblicos da declaração. Então, o que nós dizemos sobre a eternidade é aquilo que é a nossa fé, é aquilo que nós dizemos que acreditamos, queremos que o nosso Senhor Jesus Cristo virá do céu, na sua própria glória e na glória do seu Pai, com todos os santos e anjos. Assentar-se-á no trono da sua glória e julgará todas as nações. Nesse momento, os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os crentes que neste tempo estiverem vivos serão mudados e, sendo arrebatados, estarão para sempre com o Senhor. Esta é a nossa fé. Vivemos num tempo e numa geração obcecada com o agora. Queremos ser atendidos sem esperar, certo? Nós vamos a um consultório, vamos às compras e ficamos mais de 10 minutos numa fila, parece que o mundo está a acabar e o nosso foco vira-se ou para quem está a atender ou para as pessoas que estão à nossa frente que nos estão a fazer perder tempo. A nossa capacidade de viver o aqui e agora está muito reduzida. Nós perdemos a paciência com quase tudo. Queremos ser atendidos com respostas rápidas, queremos resultados rápidos e quando eles não vêm, nasce a ansiedade. Somos a cultura, somos o momento da história em que as pessoas vivem mais ansiosas de forma mais premente e constante. A tecnologia encurtou a distância entre as pessoas, mas acelerou os processos. E como acelerou os processos, nós achamos que temos que viver à luz dessa aceleração de processos e não da proximidade que a tecnologia acabou por gerar. E isto vai criar muitos desequilíbrios emocionais dentro de nós, porque nós nunca estamos completamente satisfeitos, ou minimamente muitas vezes satisfeitos, com aquilo que conseguimos abarcar em determinado momento da história. Então, nós vivemos através daquilo que medimos, o que é urgente, isso não é eterno, porque é urgente, é para aqui e agora. E nós vivemos à luz desse momento presente. Nós gostamos de planear muito bem as coisas, mas planeamos a parte financeira que é para amanhã, planeamos as férias do ano que vem, mas eu não conheço muitas pessoas que me tenham chegado ao pé de mim e tenham dito, olha, eu estou a planear a minha eternidade. Eu sentei-me esta semana e comecei a planear a minha eternidade. Porquê? Porque nós não pensamos nisso. Está distante demais para nós planearmos. Lamentavelmente, podemos até chegar a dizer que, bem, mas nós não temos nada que nos oriente e isso não é verdade. A Bíblia deixa muito claro como é que nós podemos planear a nossa eternidade. Nós falamos de eternidade como se ela não fosse relevante simplesmente porque não está próxima o suficiente de nós para nós falarmos dela. Para além disso, somos um país que tem uma cultura cristã. Nós vivemos num país onde cerca de 90% da população se diz cristã e isso gera uma cultura que não tem propriamente a ver com a prática da fé,
mas com a prática da religiosidade que está inerente à fé. Culturalmente herdamos uma linguagem espiritual. É muito fácil para nós usarmos palavras como Deus, ainda há pouco estávamos a falar na escola dominical sobre isso. Nós falamos na nossa boca palavras como Deus, anjos, céu, são relativamente fáceis de encontrar, mas existencialmente vivemos desligados dessa realidade espiritual. Ou seja, a nossa linguagem não reflete aquilo que é a nossa existência. O nosso desejo, a nossa espiritualidade mais íntima. Essa não é uma linguagem que molda as nossas decisões e é por isso que é uma linguagem que está desfasada daquilo que nós vivemos. Ou seja, nós podemos dizer que Deus te abençoou e não estar minimamente focados e interessados no que é que isso significa. Nós podemos dizer, se Deus quiser, como sendo uma desresponsabilização da nossa parte daquilo que queremos que a outra pessoa viva. Então, nós temos uma linguagem cristã, mas não temos uma existência que reflita essa linguagem. Somos um país culturalmente cristão, onde na realidade essa percentagem de cristãos não reflete a percentagem de discípulos de Jesus. Então, o que nós temos que saber hoje, ao falar sobre a eternidade, é que a fé cristã é uma revelação. Nasce de uma revelação. Essa revelação está profundamente centrada e firmada na certeza que Jesus Cristo voltará. Se nós não acreditarmos plenamente que Jesus Cristo voltará, a fé cristã está esvaziada da sua essência. Jesus Cristo voltará. Não como uma memória, não como uma metáfora, não como um texto. Ele voltará como rei. O céu já invadiu a história. Jesus Cristo veio e voltará em plenitude como rei. E depois a Bíblia diz-nos como é que as coisas acontecerão. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, atravessará o silêncio da morte. E irá buscá-los de novo para a sua glória. Os que estão vivos serão transformados, serão mudados, como diz a nossa declaração de fé, serão arrebatados, transformados para sempre, para estarem viverem uma eternidade junto do Senhor. E depois, quando isso acontecer, nós seremos levados para onde? Para ter um encontro pessoal com o próprio Deus. Seremos plenos nesse momento. Seremos completamente plenos. Deixaremos de viver com base na esperança e passaremos a viver, a experimentar a proximidade real com Deus. Como cristãos, nós temos um problema. Falta-nos visão. Nós deixamos de ter uma visão clara daquilo que nos espera. Ao pensar sobre a eternidade, pensamos em conceitos vagos, difusos, uma coisa que lá quando alguém morrer, ou quando nós morrermos, ou estivermos mais perto da morte, poderemos pensar sobre isso. Tem que ter cuidado, porque se é isso que acontece, provavelmente vamos pensar na questão da eternidade com base no medo, e não com base nos conceitos bíblicos. Se deixamos para essa altura, quando alguém morrer, por isso é que às vezes somos tão assoberbados nesses momentos, porque nos falta uma visão clara sobre aquilo que vai acontecer no momento da nossa morte. No entanto, a Escritura fala com imagens vivas sobre como é que será esse momento. É como um filho que regressa à casa, depois de ter vivido um tempo no meio do lamaçal, e é recebido com um pai que corre ao seu encontro de braços abertos. É como uma cidade sem dor, onde não há lágrimas, nem noite, porque Deus habita no meio do seu povo. É isto que vamos encontrar. É como vai ser uma imagem que é do trono do Cordeiro, um povo reunido por fascínio, não por obrigação, mas por fascínio, à volta da beleza de quem Deus é. Estas são imagens que a Bíblia nos diz que são claras e que refletem a eternidade. É isto que vai acontecer. Um pai que nos abraça. Uma cidade sem dor. O trono do Cordeiro. Podíamos aumentar para uma mesa estendida para que nos vai abraçar. Um quarto que está a ser preparado para nós. Há muitas imagens na Escritura que dizem como é que vai ser essa eternidade e nós temos que os conhecer para não temer, pelo contrário, ansiar esse momento.
É por isso, esse receio que nós temos leva-nos muitas vezes a ter uma grande dificuldade. Nós praticamente deixámos de orar a oração: Jesus Cristo vem. Vem já, não esperes mais. Oramos mais: Senhor, o que é que eu posso fazer por ti agora? Vem, Senhor Jesus. Não vai haver nada melhor do que esse momento. Vem, Senhor Jesus. A eternidade não é um destino. É um encontro. Quando nós morrermos e estivermos diante do Pai, não é o nosso destino. É o encontro final, derradeiro e eterno. Algo profundamente pessoal no modo como Deus se revela ao longo da Escritura. Ele não se apresenta como uma força distante, mas como um Deus que vê, um Deus que conhece, um Deus que chama as pessoas pelo seu nome, que conhece cada filho seu e que por isso lhes dá a possibilidade de estarem perto de si. Há intimidade na chamada de Deus. Em 2 Samuel 9, encontramos uma história discreta, muitas vezes esquecida na Escritura, que nós muitas vezes passamos por ela para falar no que vem, no que passou e no que vem depois. Mas é uma narrativa lindíssima e carregada de significados. É a história de Mefibosete. Este homem era neto de Saul. E quando tinha 5 anos de idade, soube-se, a ama dele soube que o seu avô e o seu pai, Jonatas, tinham morrido na guerra. E a ama ficou com muito medo, porque o normal seria que o rei que viesse a seguir, bem, se viesse a seguir e não fosse ele, o mais certo era que o matasse, para poder ficar com o trono. Estamos a falar de David. David tinha sido perseguido por Saul, tinha sido muito maltratado, então toda a gente pensava que quando David assumisse o poder, iria acabar com a descendência de Saul para estabelecer a sua própria dinastia. E a ama teve tanto medo daquele momento que pegou Mefibosete e saiu a correr. Só que ao sair a correr, com 5 anos, o menino cai e fica deformado das 2 pernas. Tem uma lesão permanente para o resto da vida. Imaginem qual a ansiedade e a pressa daquela mulher para que este menino tivesse uma queda destas. Vemos isso em 2 Samuel 4. Então esta ama levou Mefibosete para um lugar chamado Lodabar. E literalmente Lodabar, ou Lodabar, depende, significa terra sem pasto. Lugar vazio. Ou lugar onde nada cresce. Esta mulher pega numa criança que acabou de ficar órfã, que acabou de perder tudo, até a sua saúde, e leva-a para um lugar chamado onde nada cresce. Lugar que passou a significar não só o que se passava à volta geograficamente daquela cidade, mas passou a ser um reflexo da própria vida de Mefibosete. Esta criança nasce com um trauma enorme. Teve que fugir, estar numa cidade atrás do sol posto, e o medo começa a criar-lhe a falsa sensação que está bem assim, que é naquele lugar que ela tem de estar. É no lugar onde nada cresce que ela tem que permanecer e viver o resto da vida. Porque enquanto estiver lá, sabe o que é que acontece? Está segura. O rei David não o vai chatear, não o vai chatear, não o vai perseguir. Enquanto ele permanecer no lugar onde nada cresce, onde não há pasto, ele vai ficar tranquilo. Ele vai sobreviver. E este é também o lugar onde muitas vezes nós gostamos de ficar. Nós muitas vezes gostamos de ir para um lugar que é um lugar tranquilo, nada pode crescer, mas nós achamos que vamos sobreviver. Um lugar onde achamos que estamos seguros.
mesmo quando não estamos a florescer, mas estamos seguros. Normalmente o que nos leva a esse lugar é o medo. O medo da perseguição, no caso Mefibosete, o medo de não sermos reconhecidos, o medo de não conseguirmos alcançar, o medo. Normalmente o que nos leva a Lodebar é o medo. E quando lá chegamos, começamos a criar uma sensação que está tudo bem. Que aí pelo menos estamos seguros. É uma ilusão. Se o rei David quisesse, teria o mandado matar na mesma. Só como estava atrás do seu posto, que ele tinha a ilusão que iria sobreviver a esse momento. O que nos faz ficar lá e não querer sair de lá, também é a falsa sensação que lá estamos protegidos. Neste lugar, escondidos, low profile, sem ninguém nos ver, sem exercermos as nossas vocações, sem que a nossa voz se ouça, nós estamos protegidos. O problema é o que acontece lá. Normalmente, quando estamos nesse lugar, a nossa alma começa a morrer lentamente. Porque começamos a olhar para Deus da mesma forma que olhamos para nós. Como insignificantes, a querer sobreviver apenas mais um dia e sem vocação e sem missão. Nada cresce e nada floresce neste lugar. Lodebar não é apenas um lugar no mapa. É o estado da alma de todos aqueles que se afastam para viver longe da sua vocação. E é aqui que há uma reviravolta. De repente a narrativa aqui muda. É que o rei David faz uma pergunta àqueles que estão à sua volta. Vive porventura alguém da família de Saul a quem eu possa ajudar em nome de Deus? A pergunta não é, vive alguém ainda da família de Saul para que eu possa ir atrás dele e matá-lo? Para ter a certeza que os meus filhos irão herdar o trono e não um desgraçado que vem de um rei que mandou a perseguir? A pergunta é, há alguém ainda da família de Saul que tenha sobrevivido às batalhas para que eu possa ajudar, para que eu possa abençoar? Ouçam, não é Mefibosete que procura o rei, é o rei que procura este homem. É o rei que vai atrás dele. A lógica do mundo diz que nós temos que ter um valor e esse valor é conquistado por nós. O acesso é sempre condicionado pelo nosso mérito. O reconhecimento tem que ser sempre merecido. Mas o Evangelho muda essa lógica. É o rei que procura. É o rei que vai atrás. É o rei que vai ao lugar sem pasto onde nada cresce e nos resgata para algo estrondoso. E vamos ver o que é esse algo estrondoso. A restauração deste homem começa com uma afirmação de David. A dizer, não tenhas receio, não tenhas medo. Mandei-te vir para que possa fazer-te bem de acordo com a promessa que fiz ao teu pai Jónatas. Devolver-te-ei todas as terras do teu avô. Todas as terras do avô. Todas as terras do rei iriam passar para ele. E viverás aqui no meu palácio. Ou seja, este homem tinha... Imaginem, se estivessem naquele lugar e o rei vos mandasse chamar. Ele não precisava ter ido ter com o rei. Ele podia ter dito, sim senhor, e durante a noite ter fugido para uma terra distante. Para o Egito. Ele podia ter fugido. Ele podia não ter aceito. Nós às vezes queremos receber a bênção, ser abençoados por Deus, ser reconhecidos pelo nome, mas fugimos de Deus. Se este homem tivesse fugido, se Mefibosete tivesse fugido, ele não teria experimentado a restauração plena que vai ter naquele momento. Ele disse, ele foi, quando foi, obviamente com medo, o medo, os sentimentos que nós temos não nos devem impedir de fazer o que é correto. Nós não controlamos os nossos sentimentos, mas controlamos as nossas ações. Este homem foi, e quando chegou perto de David, David disse que ele passaria a ter lugar aonde? No palácio. Só aqui já é um passo em frente. Ele já não está num lugar esquecido, já vai estar a viver no palácio. Mas não só viver no palácio, porque podia ser num anexo. Ele vai viver no palácio, vai ter todas as terras do pai, do avô, Saul, e vai ter um lugar aonde? À mesa do rei. Muita atenção, este homem podia ter negado. Para nós sermos tratados pelo nome,
nós devemos responder à chamada do Senhor. Temos de estar diante dele para que ele fale connosco. Às vezes contentamos-nos com cartas e às vezes lemos assim a Bíblia. Como sendo cartas, uma mensagem de alguém distante, e nós lemos aquilo com saudosismo, mas não aceitamos o convite de estar diante do Senhor para ouvir cara a cara aquilo que Ele tem para nos dizer. Agora, tal como Mefibosete, nenhum de nós sobe ao céu pelos próprios méritos. Nós nunca iremos conquistar a eternidade pelos nossos méritos. Nós chegaremos à eternidade, porquê? Porque o Senhor já estabeleceu uma aliança connosco e firmou-a na cruz do Calvário. David chamou aquele homem por causa de Jónatas. Não por causa do homem. Não por causa do filho de Jónatas. E nós somos chamados não por nós, mas pelo Filho de Deus que já morreu por nós. Deus chama-nos por causa de Cristo. Não é por causa do nosso mérito. Não é porque tenhamos boa aparência. Não é porque sejamos pessoas excepcionais. Nós somos chamados por causa de Cristo. Deus ama-nos profundamente em Cristo. Esse é o diferencial para a nossa vida. A questão é saber se nós ainda estamos lá em Lodebar. Cuidado com a ideia que precisamos consertar as coisas com Deus antes de nos aproximar de Deus. Temos muitas vezes essa imagem quando temos a Santa Ceia. Isso é uma imagem que é muito difundida pelas igrejas. Cuidado com a imagem que temos que consertar o que quer que seja antes de nos aproximar de Deus. Porque sabem quando é que nos vamos aproximar de Deus assim? É que é nunca. E depois sustentamos o nosso afastamento de Deus com base em nós mesmos. Não, eu não sou digno. Deus nunca disse que nós temos que ser dignos para nos aproximar dele. Isso é uma mentira que está colocada no nosso coração, mas que nunca foi pedido por Deus. A tentação é que cai sobre nós constantemente, é a ideia realmente que precisamos, nós temos que mudar primeiro. Eu não sou digno, por isso eu vou ter que mudar, porque como Ele é santo e eu não sou santo, se me aproximo de Deus e não sou santo, sendo Ele santo, Ele vai me matar. No Antigo Testamento podia funcionar assim. E mesmo aí temos que ter algum cuidado com a interpretação do Antigo Testamento. Cristo Jesus eliminou essa realidade. A verdade é que Mefibosete não melhorou antes de ser chamado. Ele foi transformado no momento em que estava diante do rei. Foi aí que ele foi restaurado. Nós só seremos completamente restaurados quando estivermos diante do rei. Realmente diante do rei. A eternidade não é um momento em que vamos ser aceites. Nós não vamos chegar à eternidade porque naquele momento em que Deus declarar diante do tribunal, podes entrar no céu e tu a partir de agora és aceito. Não é assim, amigos. Nós já fomos aceitos no momento em que Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. A eternidade vai ser o reflexo de nós termos vivido uma vida com base na cruz do Calvário. Nós temos que responder à chamada. Como o filho de Jónatas teve que responder. Ele podia ter ficado em Lodebar. E nós temos que saber qual é a escolha que fazemos. É uma escolha pessoal. Somente pessoal. Quando falamos de eternidade, falamos de uma cidade. E nós muitas vezes achamos que as cidades são construídas por mãos humanas. Mas esta cidade não é construída por mãos humanas. Não é um lugar físico. Não é um espaço que nós construímos ao nosso gosto. A cidade que é construída é uma cidade que vai ser construída pelo próprio Deus. É Ele que construi a cidade onde vamos habitar. No Antigo Testamento há a história de um povo que muitas vezes é esquecida, que é a história dos recabitas. A história destes homens que tinham uma moralidade, tinham um padrão moral muito elevado. De Jeremias 35. Eles não bebiam vinho, não construíam casas,
não plantavam vinhas, não se fixavam. E não faziam isso porque eles tinham uma noção muito clara que aquilo que eles viviam aqui era passageiro. Tudo aquilo que eles enfrentavam no momento presente era passageiro. E então Deus vai usar essa constatação e vai dizer ao povo: vejam, estes homens, os recabitas que pertencem ao povo, não fazem isto. Sabem porquê? Porque houve um antepassado deles que lhes disse que eles não podiam fazer. Vocês têm os profetas, têm a lei, têm pessoas para interpretar a lei, e o vosso coração anda longe de Deus. Como é que estes homens, simplesmente com a palavra de uma pessoa lá atrás, do antepassado, cumprem e continuam a viver assim passado décadas? E vocês têm profetas, leis, templo, têm tudo, não o fazem. Não escutam a minha voz e não obedecem. Esta é uma mensagem difícil para nós. E quanto mais a sociedade avança, mais se torna difícil, porque tudo à nossa volta nos ensina ao contrário. Somos incentivados a construir, a cultivar, a acumular, e não sabemos que aquilo que melhor podemos construir não é aquilo que as nossas mãos fazem, mas é construir um templo de adoração ao nosso Deus. É consagrar a nossa vida a Deus. Nós somos ensinados a garantir estabilidade, a ter conforto, e ouçam, nada disso é errado em si mesmo. O problema é onde é que está o nosso coração em todo esse processo. O mundo ensina, constrói, acumula, garante estabilidade para a tua vida, para a vida dos teus filhos. Cria conforto permanente. O problema é quando isto se torna em absoluto. Porque se torna em absoluto, Deus vai chegar ao pé de nós e dizer o mesmo que disse a Abraão: o teu filho é o teu absoluto, então vai, sacrifica. Vai e coloca sobre uma pilha de lenhas e queima. Consagra-o a mim. Não há nenhum Deus que não tenha que ser consagrado ao nosso Deus. E aqui vemos que nós vivemos, e é por isso que às vezes a tensão é muito grande e nós ficamos meio perdidos. É porque vivemos entre dois tempos. Entre o tempo que somos chamados a priorizar o temporário, que é a nossa cultura, e o tempo em que somos chamados a priorizar aquilo que é eterno. Nós somos cidadãos do tempo presente e nós vivemos este tempo presente com raízes aqui e agora e queremos criar raízes. Nós queremos criar raízes nos nossos bairros, queremos criar raízes nos nossos trabalhos, queremos criar raízes porque pensamos que criando raízes vamos florescer. Só que se colocamos raízes naquilo que é temporário, se a nossa identidade está naquilo que é visível, se o nosso foco está nas conquistas, nós vamos estar sempre à procura e a priorizar o que é temporário. Andamos sempre atrasados, a correr atrás daquilo que nunca conseguimos alcançar. Isso é extremamente cansativo. Desgasta-nos. A maior parte das pessoas que emocionalmente estão desgastadas é porque andam a correr atrás daquilo que nunca alcançam. E não porque tenham planeado mal. É porque quando estão perto de alcançar aquilo que planearam, estabelecem logo outra meta a seguir. Mas nós, atenção, é viver entre essa forma de encarar o mundo e viver como peregrinos nesta terra. Como estes recabitas. Que dizem, não, eu não vou agarrar-me a nada daquilo que é temporário. Eu quero criar raízes, mas criar raízes é onde? Na eternidade. A minha identidade é Cristo, não a cultura que me rodeia. Então, talvez seja a altura de nós começarmos a planear a nossa identidade através daquilo que é a eternidade. Porque se soubermos qual é a nossa identidade em relação à eternidade, nós vamos começar a fazer escolhas aqui e agora que reflitam essa eternidade. E essa eternidade fala-nos de uma cidade diferente, uma cidade que não foi construída por mãos humanas, uma cidade que não sofre erosão, uma cidade que não se corrompe, uma cidade onde a justiça não falha, onde a presença de Deus é constante, uma cidade que nós não conseguimos sequer imaginar, porque nenhuma das nossas cidades alguma vez foi assim. O livro do Apocalipse descreve esta cidade
com imagens que quase ultrapassam a nossa capacidade de compreensão. Ruas de ouro, portas de pérola, fundamentos preciosos. Mas o centro dessa descrição não está nos materiais, está na presença. Diz Apocalipse 21:3: eis que a morada de Deus é agora entre o seu povo. Ou seja, no momento em que estaremos na eternidade, nós já não vamos ao templo. Vai acabar o domingo, como nós o conhecemos. Porquê? Porque o templo será tudo aquilo onde nós estamos a viver. É a presença do Senhor que tornará santo aquele lugar. Deus está presente. É tudo em todos. Não é apenas um lugar sem dor. Nós às vezes corremos este perigo de achar que queremos viver a eternidade porque aí já não haverá dor. Vai terminar com a nossa dor. Mas é muito mais do que isso. A eternidade, esta cidade celestial, não é apenas um lugar sem dor. O céu é precioso porque o próprio Deus será tudo em todos naquele lugar. E não será feita à nossa medida. É por isso que temos tanto medo. Será que o colchão vai ser como eu gosto? Será que a comida vai ser como eu gosto? Será que eu vou ter que olhar para as pessoas com quem ando a ter pegas constantes e vou ter que falar com elas e... Nós nem sequer pensamos nisso. Eu tenho que ser sincero, eu também não pensava. Quando perdemos o Lucas, foi o momento em que, conscientemente, eu fui à procura na Bíblia de como seria a eternidade. E descobri algo lindíssimo. Acho que foi aí que perdi o medo da morte. Porque sei onde quero estar. E hoje, se o Senhor viesse agora, glória a Deus. O problema é quando nós não sabemos para onde caminhamos, nós não pedimos que venha. Porque temos medo daquilo que está diante de nós. Quando o céu nos chamar pelo nosso nome, não será o início do desejo por Deus. Será a consumação de um desejo que esteve sempre connosco a partir do momento que aceitámos Jesus aqui, nesta lado da eternidade. Então, porque muitos de nós desejam uma vida sem sofrimento, nós temos que ter atenção quando projetamos a eternidade. Queremos paz, mas não queremos rendição. É contraditório. Nós queremos alcançar algo, mas segundo as nossas condições. Nós treinamos pouco o nosso coração para aquilo que está diante de nós. Nós queremos essa paz, mas dizer, Senhor, nós queremos paz, mas sou eu que dito as regras. É como se estivéssemos em guerra, uma superpotência com um país pequeno, e o país pequeno é que dissesse, não, eu quero paz, mas essas são as minhas condições. E esperar que a grande potência diga, sim Senhor, é como tu quiseres. Queremos consolo, mas não queremos transformação. Nós queremos consolar, mas não queremos ser transformados para que aquilo que nos leva constantemente àquele lugar de dor deixe de existir. Nós queremos o consolo, mas não queremos que aquilo que nos corrói e destrói seja apagado da nossa vida. Nós queremos a eternidade, mas queremos ao nosso ritmo. Ainda tenho tempo, certo? Quando estiver na reforma, aí é que eu vou viver. Quando estiver de férias, não, aí é que eu vou orar. Ao meu ritmo, eu quero lá chegar, mas Senhor, já tiveste paciência até agora, se tiveres mais um bocadinho. E nunca chega. Estamos a treinar o nosso coração, na realidade, para aquilo que é passageiro, constantemente. Nós não estamos a treinar o nosso coração para aquilo que é eterno. Nós, dia após dia, treinamos o nosso coração para aquilo que é passageiro. Como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou lidar com as pessoas de amanhã? Nós não vivemos à luz da eternidade. Só que nós somos chamados a viver como peregrinos. Quando o céu nos chamar pelo nosso nome, não nos levará por uma extensão daquilo que vivemos, mas melhor. Ou seja, nós não vamos para a eternidade e eu vou passar a ser magro como eu desejo ser. Não vamos vestir a roupa que gostaríamos de viver. Não é uma extensão daquilo que vivemos, mas melhorada. Quem não tem cabelo, e por isso é que eu corto,
não vai passar a ter cabelo. Não é assim que vai funcionar. Não é uma extensão melhorada daquilo que nós vivemos aqui e agora. O céu não é isso. A eternidade não é isso. A eternidade é o momento em que nós vamos estar diante de Deus. Acima do nosso conforto imediato, nós estamos a alinhar o nosso coração com aquilo que é a cidade eterna. Isso é a eternidade. A eternidade é recusar, moldar a nossa identidade para aquilo que o mundo diz que nós temos que viver e viver como peregrinos. E viver como peregrinos não quer dizer que não comprem casa, não comprem carro. Mas significa que o vosso coração não está na casa nem no carro. Está no Senhor. E no dia em que a casa e o carro desaparecerem, o vosso coração continuará no Senhor. Não será isso que vos vai fazer amar mais ou menos os vossos filhos, ou os vossos vizinhos, ou os vossos patrões. Porquê? Porque o vosso coração está onde? Está no Senhor. Isso é viver como peregrino aqui e agora. É sentir saudades, mas é sentir saudades, e isso é muito difícil de explicar. Sentir saudades daquilo que não viveram. Eu sei que há músicas lindíssimas que falam sobre isso, mas não estou a falar sobre umas férias que eu não tive. Ou sobre uma relação que podia ter sido melhor e não foi. Ter saudades de uma relação com o meu avô, que morreu muito cedo, eu não tive a possibilidade de estar com ele. Eu tinha 5 anos, 7 anos quando ele morreu, então saudades de ter... Não é isso. É saudade de uma plenitude que nos enche de tal forma que nós queremos lá chegar. Não é uma coisa que está no passado. É uma coisa que está diante de nós e temos saudades de viver isso. É sentir saudades de tocar uma realidade, uma eternidade que nós sabemos que vamos alcançar. A cidade que nos espera não será estranha para quem aprendeu a amar a presença de Deus. Será casa. Será aquele momento em que nós dizemos... Eu digo muitas vezes, passamos por muitas igrejas e nós aqui sentimos-nos em casa. Isso é uma pequena amostra daquilo que é a eternidade. Quando chegar à eternidade, eu vou dizer, este sofá sempre foi o meu sofá. Esta casa sempre foi a minha casa. E finalmente cheguei. E isso não é possível. Viver na plenitude aqui e agora. Temos lampejos, como eu vos disse. Por exemplo, nós, como família, sentimos isso neste lugar. No meio de vós. Mas é só um lampejo, é uma luz tenue daquilo que será vivido na plenitude na eternidade. E quando chegarmos lá não é só a questão da casa. Não é só a cidade. É que vai haver um momento em que a Escritura diz em que o véu é levantado, ainda que por instantes, e nós somos convidados a olhar para algo que nós vamos ver na plenitude, que é o trono do Cordeiro. E aqui nós, a semana passada, falámos nos profetas de Acabe. Os profetas de Acabe, em 1 Reis 22, o rei Acabe queria fazer uma guerra para conquistar uma cidade e o rei de Judá disse-lhe, sim, nós vamos fazer essa guerra, mas primeiro precisamos de ouvir a voz de Deus. E ele chamou então os 400 profetas e os 400 profetas disseram, amém, vai em frente, vais conseguir. Todos os profetas aplaudiram a decisão do rei e reforçavam a sua narrativa. Mas havia um homem, um desgraçado, um homem que o rei nem queria chamar, mas lá foi Miqueias. E Miqueias ao início começou a dizer-lhe, bem, sim, tu vais conquistar. E o rei disse, Miqueias, não me mintas, diz a verdade. E ele, queres que eu não te minta? Então olha, tu vais morrer. Pronto. Não é só perder, tu vais perder, vocês vão perder, o povo vai ser disperso como ovelhas sem pastor, e tu vais morrer. Eu compreendo porque é que o rei não o queria chamar. Então houve este homem que foi fiel à visão que Deus lhe tinha dado. E Miqueias diz, em Miqueias 1, 22, 19, vejam, o que é que Miqueias está a dizer naquele momento? Ele é convidado pelo rei, tem uma mensagem difícil, e como é que ele diz a mensagem? Eu vi o Senhor sentado sobre o seu trono, com os exércitos celestiais à sua volta. Isto é visão.
eu vi o Senhor centrado sobre o seu trono. De repente o centro muda, porque o que Miqueias está a dizer é: tu queres ter a minha validação enquanto profeta, mas eu vou-te dar aquilo que o Senhor que está sentado no trono tem para te dizer. E quão belo será quando nós, uns para os outros, quando tivermos que abençoar, quando tivermos que aconselhar alguém, possamos primeiro procurar o trono celestial do Cordeiro, que está acima de tudo, procurar aí a visão para depois dizer a cada um de nós o caminho que tem que ser seguido. O problema é que, como temos visto no achismo entre nós, é fantástico. Eu acho que o melhor para ti é se acha e não digo. Nós estamos sempre tão ansiosos. Nós não conseguimos estar diante de alguém que nos pergunta alguma coisa e nós não temos resposta. Uma não resposta muitas vezes é melhor que muitas vezes não. Uma não resposta é melhor que uma resposta errada sempre. Então o centro, naquele momento, mudou-se daquilo que era o aplauso por parte dos profetas e mudou o seu centro para o trono do Cordeiro. É o trono do Cordeiro que dizia a Acabe aquilo que ia acontecer. Deus não está ausente. Miqueias diz, olha, tu tens uma guerra pela frente, há aqui 400 profetas, podem ser muito boas pessoas, as famílias deles devem ser espetaculares, devem se reunir ao domingo para um churrasco depois da igreja, deve ser fantástico. Mas isso é a visão que nós temos como seres humanos. Agora, tu vais deslocar o foco e vais ouvir o que Deus tem para te dizer. Olha para o trono do Cordeiro, é aí que tens que encontrar as tuas respostas. Não naquilo que homens dizem, naquilo que o trono do Cordeiro diz. E esta visão é fundamental para nós vivermos o nosso dia-a-dia. Na Terra há sempre confusão, manipulação e ilusão de controle e nós fazemos isso uns com os outros. Maridos, perguntem às vossas mulheres. Nós fazemos isso uns com os outros sempre. Nós tentamos sempre manipular-nos. Nas mais pequenas coisas. Nós queremos que o outro se aproxime, nem que seja só um bocadinho de nós. Nós queremos que quem está nesta igreja seja mais ou menos homogéneo. Que goste das mesmas músicas que nós. Que goste da mesma forma como se prega. Que goste da mesma forma como nos sentamos. Que goste dos mesmos bancos. Que goste da mesma cruz. Nós tentamos sempre moldar-nos. E às vezes temos tolerância e dizemos, bem, nós somos muito tolerantes, então eu aceito como tu és. E depois dizemos para nós, durante um mês, daqui a um mês a coisa já não pode ser assim. Em casa é igual. Tirar os cabelos do ralo. Toleramos. Mas queremos que a pessoa mude. Tirar... Bem, isso, se calhar os homens estão a achar que é uma boca para as mulheres, mas as mulheres podem dizer, então e os cabelos da barba na pia? Então e a tampa da sanita levantada? E nós toleramos, mas o que nós queremos é que a pessoa mude. Porquê? Porque a nossa visão daquilo que é a realidade é a visão correta. Queremos lá saber o que é que Deus diz no trono do Cordeiro sobre os cabelos na pia? Não queremos. O nosso coração está muito voltado para aquilo que é provisório e imediato. Mas o centro tem que ser o Cordeiro. Apocalipse 5 retoma esta imagem que nós vimos em primeira de Reis, de Miqueias. Então João transporta isso para outro patamar. João vê um trono e vê alguém sentado nele. E ao lado do trono vê seres viventes, vê anciãos, vê multidões incontáveis. E todos têm algo em comum. Não é que não se conheçam. Há aquela imagem, não, quando nós chegamos depois da morte, não nos conhecemos. Bem, se não nos conhecemos, na realidade tudo o que estamos a viver aqui não faz grande sentido. Porque se vamos ser outras pessoas que sem conhecimento uns com os outros, então realmente este lado da eternidade torna-se um pouco sem jeito. Porque se vamos ser transformados de glória em glória, mas somos nós que vamos ser, não é outra pessoa, somos nós. Se perdemos a memória, se ficamos anestesiados quanto ao passado, fica um bocado estranho. Somos nós que vamos para aquela eternidade, só que nós vamos estar voltados para onde? Para o trono do Cordeiro. O nosso foco será sempre o trono do Cordeiro. Vamos ser absorvidos por essa realidade. E
no centro do trono, quem é que João vê? O Cordeiro. Ele não diz Jesus, ele diz vê o Cordeiro de Deus. E então acontece algo que redefine completamente o propósito de toda a existência. Toda a criação começa a responder como? Em adoração. Esta é a dificuldade deste lado da eternidade. Nós vivemos num estado permanente de não adoração. Nós adoramos momentaneamente. Quando vamos à igreja, quando vamos no carro e começamos a cantar uma musiquinha até que passa um carro, nós deixamos de cantar e fazemos outra coisa. Nós vivemos num estado permanente de adoração. Esta é a grande diferença entre este lado da eternidade e o outro lado da eternidade. No outro lado da eternidade, nós vamos estar permanentemente em adoração. Não porque é obrigada, mas porque a revelação é tão intensa, a presença de Deus é tão grande entre nós, que a alegria que está dentro de nós vai nos fazer estar constantemente em adoração. Em tudo aquilo que nós fazemos, na forma como nos vamos relacionar uns com os outros, na forma como vamos viver a nossa intimidade, na forma como vamos relacionar-nos com aquilo que fazemos, na forma como vamos experimentar o nosso Deus. Então, Apocalipse 5. Eu aconselho-vos a ler Apocalipse 5. Toda a criação responde em adoração. É isso, é assim que nós vamos viver. A eternidade não é apenas viver para sempre, é viver centrados em Cristo. Agora, o problema é que acabamos, nos nossos dias, por transformar a adoração num acessório. E isto é difícil, porque achamos que a adoração aqui é um momento no culto. E que o momento no culto nem é o culto todo. Achamos que a adoração é quando alguém pega numa guitarra e começa a tocar. Aí é adoração. Numa oração ou numa pregação, nós já não estamos a falar em adoração. Nós achamos que a adoração é uma expressão emocional. É quando os nossos sentimentos começam a ser transformados. Alguma coisa dentro de nós começa a mexer-se e nós sentimos assim alguma coisa diferente, assim um calor. E não vemos como, quando chegamos aí, estamos a adorar a Deus e dizer, epá, ele errou na nota. Epá, esta música não fica nada bem aqui. Epá, então a pessoa a levantar as mãos. Nós estamos no momento em que achamos que é adoração, mas estamos com um espírito crítico em relação àquilo que está à nossa volta. Isso não é adoração, amigos. Porquê? Quando nós fazemos isso, nós não deixamos de ter Cristo no centro e nós passamos a ser o critério da adoração. Eles devem me adorar como eu adoro. Da forma como eu gosto de adorar, através da minha perfeição. E muitas vezes até somos, às vezes, tão duros e tão sem noção. Nós não percebemos nada de música, mas somos capazes de dizer que aquela pessoa canta mal. Nós não lemos a Bíblia, mas conseguimos dizer que aquela letra não tem nada a ver com aquilo que nós estamos a dizer. Porquê? Porque transformamos a adoração em culto no momento em que nós estamos a ter uma performance. É um show. Não é adoração. Isso não é adoração. Adoração não é quando nós começamos a cantar. Adoração é um estilo de vida permanente que nós passamos a exercer. A adoração é uma resposta. A verdadeira adoração não começa em nós, começa sempre em Deus. Como aquele rei David que foi à procura do neto de Saul. Foi o rei que foi à procura. A adoração começa sempre em Deus. Mas exige que haja primeiro uma mudança de mentalidade. Toda a adoração nós temos... Amigos, se nós não nos pararmos e não dissermos para nós a minha adoração não começa em mim, nunca vai acontecer. Mas é tão simples. Então pensem isso todos os dias. Enquanto a nossa mente não mudar, todo o processo a seguir não vai desenrolar-se. Primeiro, mudança de mentalidade. Toda a adoração começa na revelação de Deus. Isto tem que ser muito claro em nós. A minha adoração começa na revelação em Deus. Quando isso se torna minimamente aceito na nossa mente, há uma coisa que vai acontecer. Nós vamos começar a sair do centro. Dizer, então se toda a adoração começa em Deus, não tem a ver com aquilo que eu gosto. Se ao domingo, ou quando estão num grupo, num culto de louvor e adoração, a vossa mente está em avaliar a pessoa que está à vossa frente, vocês ainda sequer passaram do ponto 1. Continuam a precisar que a vossa mente seja mudada. Não é sobre mim. Não é sobre o meu gosto.
Uma coisa é alguém chegar aqui e dizer, realmente, a música está um bocadinho alta demais, eu não consigo, isto mexe-me. É por isso que nós dizemos, quando há momentos e há algumas situações específicas em que a própria igreja, por amor, tem que dizer a quem está sentado, se calhar, tem que procurar outra igreja. Mas é muito pontual. O que nós estamos a dizer é, se a nossa mente não muda, nós não chegamos ao ponto 2, nós não saímos do centro. Nós continuamos a achar que a adoração é sobre nós, sobre aquilo que nós gostamos. Não compreendemos que um líder de louvor dedicou 20 horas, 10 horas, assim, em oração, em preparação, para nos trazer aquilo que Deus lhe disse a ele. Não conseguimos compreender isso, porque o que interessa é aquilo que eu quero naquele domingo. Quando nós saímos do centro, Cristo passa a estar no centro. E depois, nós o que vamos fazer é responder à revelação de Cristo no centro. Não é ao que nós sentimos, nós passamos a adorar não através daquilo que nós sentimos, não se eu hoje estou cansado, não se hoje me apetece, eu vou adorar porquê? Por quem Ele é. A mente muda, eu saio do centro, Cristo passa a estar no centro, a partir do momento que Cristo está no centro, nós fazemos isso em resposta àquilo que Ele nos pede e não àquilo que nós sentimos. Sim? E a partir desse momento, quando isso se torna claro num espaço de culto e se torna realmente claro no espaço de culto, nós começamos a levar isso para fora da igreja. E passamos a viver isso em todas as áreas da nossa vida. A mente muda, eu saio do centro, coloco Cristo no centro e vou responder ao facto de Cristo estar no centro. Isto é viver em adoração. É isto que vai acontecer de forma plena na eternidade. Lamentavelmente, nós, muitas vezes, continuamos a viver como a cultura diz que nós temos que viver. Nós somos o centro. Nós devemos seguir o nosso coração. A vida deve girar à volta da nossa realização. E isto só é mudado quando a visão do trono muda. Há um rei. Não somos nós. Há um rei. E quando nós dizemos que há um rei, não é como nós achamos agora numa democracia em que há pessoas que tomam decisões e nós seguimos as indicações que se quisermos. Um rei é soberano absoluto sobre os seus suzeranos. Então, há um rei, não somos nós, todas as nossas ambições, comparações e máscaras desaparecem diante do rei, porque ele tem poder absoluto sobre nós. E a eternidade começa aqui e agora, nós temos que ter essa noção. Não é no dia em que nós morrermos que a eternidade vai começar. Aqui e agora, no momento em que Cristo se torna o centro da nossa vida, nós passamos a viver a eternidade. Então, treina o teu coração para a eternidade. Começa a colocar Deus acima de ti. Começa a treinar o coração para esse momento. Começa a adorar em verdade, não por sentimento. Não esperes por ter sentimentos e vontade de adorar a Deus. Adora a Deus simplesmente porque Ele te pede que tu o adores. Quando te apetece e quando não te apetece. Nós pagamos as contas quando nos apetece e quando não nos apetece? Bem, queríamos, mas... Nós alimentamos os nossos filhos bebés quando nos apetece e quando nos apetece? Então, aos homens, então, à meia-noite quase nunca apetecia. E por fim rendam o controle. Abdiquem de querer controlar a vossa vida. A adoração não será aprendida no céu. Se não aprenderem aqui, significa que a eternidade e o encontro com Jesus ainda não aconteceu. A adoração será revelada na plenitude no céu, que é diferente. Mas é para ser experimentada aqui e agora. É por isso que a eternidade nos custa tanto. É porque torna mais perto o dia em que nós vamos ter a certeza se estaremos do outro lado ou não. Então, ainda há tempo. Não se assustem. Ainda há tempo. E não é daqui a um mês. É hoje, aqui e agora. É uma decisão. Aqui e agora. Porquê? Porque há um pai que continua a correr para a entrada da casa para abraçar o seu filho, que vem todo desgaçado e sujo de lama. Continua a haver uma cidade
que espera, preparada. Continua a haver um quarto nessa cidade que Jesus está a preparar especificamente para cada um de nós. Continua a haver um trono que não está vazio, está ocupado pelo Cordeiro, que se entregou por amor. Então ainda há espaço para que realinhes o teu coração com a vontade do Senhor. Ainda há graça suficiente para que possas recomeçar. Mas esse recomeço requer uma coisa. Uma decisão. E a decisão é saber se queremos decidir por Cristo ou decidir por nós. Então, a pergunta que importa é como é que nós vivemos. Se ele te chamasse hoje, tu reconhecerias a voz de Cristo? É que muitas vezes Ele chama por nós e nós passamos ao lado da missão, não porque Ele não diga qual é porque nós não reconhecemos a sua voz. Então para de viver distraído. A eternidade não funciona com adiamentos. Se não estás disposto a centrar-te e a estar disponível para ouvir a voz de Deus hoje, é muito provável que não estejas disposto tão cedo. E nada te garante que algum dia estarás. Segundo, para de negociar com o que sabes ser verdade. Aqui esta parece mais difícil, mas é mais fácil, porque nós na Bíblia sabemos muito sobre a verdade de Deus. Mas continuamos a negociar. Então para de negociar. A vida não é sobre ti, nunca foi, é sempre sobre Jesus. Para de negociar com a verdade. E terceiro, responde. Quando o céu te chamar pelo nome, será o culminar de uma resposta que já estás a dar aqui e agora. Então, se Ele te chamar aqui e agora, não adies. O vazio do teu adiamento vai ficar para sempre. Se responderes, o vazio que sentes irá ser preenchido. Então, para esta semana, como ser cristão, a partir da manhã, quando regressarmos a um dia em que não vamos à igreja física, reserva um tempo para uma bebida quente com Deus. Eu ia dizer café, mas depois pensei, se calhar metade da igreja não gosta de café. Ia logo dizer, não gosto de café, então não preciso fazer isso. Uma bebida quente com Deus. Reserva tempo durante a semana para ter uma bebida quente com Deus. Escolhe a cadeira, o sofá, o jardim. Mas tira tempo para estar com Deus. Mas para estar com Ele. Eu acho que se eu me sentar num cadeirão e disser que vou estar em silêncio, passado 5 minutos estou a dormir. Leva uma bebida quente e passa tempo com Deus. 20 minutos. É muito tempo para estarem com o vosso Pai do Céu numa semana? Não me parece. Então, tirem tempo para estar com Deus. Segundo, decide com base na eternidade. Ok, tenho o Cordeiro diante de mim. Ao tomar esta decisão, quando eu estou neste momento a perder a calma, quando eu estou neste momento a ter que tomar esta decisão, eu tenho o Cordeiro, tenho a eternidade diante de mim, eu estou a planear. Isto que eu estou a fazer tem a ver com o meu planeamento para viver a eternidade aqui e agora? E terceiro, recentra na adoração diária. Passa a viver debaixo da adoração. Que não seja um momento em que tu vais à igreja e cantas. Que o teu estilo de vida seja um estilo de vida de adoração. Então, voltamos lá atrás e sabemos, primeiro mudar a mente, depois de mudar a mente, saber que eu tenho que sair do centro. Eu passo a dar uma resposta a Deus e aí levo isso para o meu mundo. Ok? Recentra a adoração. A tua vida na adoração. Depois eu vou colocar também amanhã este slide e vocês veem as perguntas para o grupo familiar. Então, vamos ter um tempo de oração agora.